Para cumprir o protocolo, e a minha veia de professor sempre faz com que a gente tenha um texto para seguir, até para poder homenagear quem nos convidou, vamos lá. Inicialmente, seria preciso conceituar a advocacia, cujo norte máximo para a profissão no Brasil está esculpido no artigo 133 da Constituição da República, que é sempre bom reler. Aspas. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável em seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A Lei 8.906, de 94, que é o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, em seu artigo 2º, repete o texto constitucional quando diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas avança nessa conceituação da profissão, afirmando que o advogado, no seu ministério privado, presta serviço público. E mais, que o advogado, no processo judicial, contribui na postulação da decisão favorável ao seu constituinte e que seus atos constituem munus público. Finalmente, diz ainda o Estatuto, reiterando a disposição constitucional, que a inviolabilidade quanto ao exercício da profissão por seus atos e manifestações nos limites da lei. Dada essa conceituação, nós podemos afirmar que a atividade do advogado não se limita à atuação profissional no foro, vai muito além, face ao duplo viés da profissão, o público e o privado. Assim, o advogado orienta e aconselha o cidadão quanto aos aspectos jurídicos que envolvem, por exemplo, o seu patrimônio, os seus direitos civis de cidadão, a relação social entre as pessoas, os espaços de liberdade, enfim, orienta toda a vida do cidadão. A advocacia no Brasil tem uma diferenciação muito grande em relação à advocacia de outros países, quando cotejada com outras profissões organizadas do nosso país. Basta a observação do eminente ministro Carlos Aires de Brito, do Supremo Tribunal Federal, quando ele diz: a advocacia brasileira está citada 42 vezes na Constituição de 1988. Retomando o duplo viés da profissão do advogado, público e privado, referido anteriormente, ela está fundamentada no artigo 44 do Estatuto, quando afirma, para estabelecer o caráter público da profissão, que cabe à Ordem dos Advogados do Brasil defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. O viés privado da advocacia está no inciso seguinte, com seus parágrafos 1º e 2º, onde estabelece a seleção e a disciplina da categoria. Toda a regulamentação da advocacia brasileira, contida no Estatuto da OAB, é uma das legislações mais adiantadas da atividade em todo o mundo, que consagra a obrigatoriedade da inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício profissional, após lograr êxito no exame de admissão, o tão falado exame de ordem. Estatuto que assegura os direitos dos cidadãos a uma ampla defesa dentro do devido processo legal, com uma gama de dispositivos voltados à proteção do cidadão, muito mais do que para a proteção dos advogados, pois as prerrogativas dos advogados, asseguradas pela lei, têm como destinatário o povo brasileiro, sendo dever do advogado a sua defesa. As chamadas prerrogativas profissionais visam não dar poderes aos advogados,
mas resguardar a independência e a inviolabilidade do exercício profissional prestado ao cliente. São garantias básicas decorrentes da indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Na ótica do bom advogado, este conjunto de prerrogativas significa dever e responsabilidade, um munus público. A advocacia implica uma função social, já que o advogado é um grande agente de transformação social. O professor Rui Azevedo Sodré, um dos clássicos comentaristas do Estatuto da Advocacia, diz: o advogado exerce função social, pois ele atende uma exigência da sociedade. Basta que se considere o seguinte: sem liberdade não há advocacia, sem intervenção do advogado não há justiça, sem justiça não há ordenamento jurídico e sem este não há condição de vida para a pessoa humana. Logo, a atuação do advogado é condição imprescindível para que funcione a justiça. Consideradas essas peculiaridades da advocacia, quer no seu viés público, quer no seu viés privado, nós temos que considerar o problema que nos motiva a essa manifestação. É que, já de algum tempo, autoridades policiais, membros do Ministério Público, setores do Poder Judiciário vêm pretendendo criminalizar o exercício da advocacia, não fazendo diferença entre o cliente e seu advogado, entre o exercício regular da profissão e eventual participação criminosa do advogado. Assim, a OAB tem se defrontado com casos em que se processa criminalmente o advogado por quê? Primeiro exemplo, orientou testemunhas para depoimento. Segundo, orientou cliente na área societária em planejamento tributário, fazendo-se confusão entre elisão fiscal e evasão fiscal. Terceiro, orientou cliente para proteção patrimonial, pejorativamente chamada de blindagem patrimonial, o que seria uma forma de lavagem de dinheiro. Quarto, assistiu o cliente em transações imobiliárias, revisando minutas de escritura que caracterizam também lavagem de dinheiro por colocação de bens em nome de parentes ou terceiros. Quinto, firmou contrato de consultoria jurídica em que não há comprovação da prestação de serviços. Sexto, recebeu honorários advocatícios de origem ilícita ou duvidosa. Sétimo, emitiu parecer em procedimento de licitação que se entendeu ilícita. Oitavo, emitiu parecer para dispensa de licitação em hipótese considerada ilegal. Nono, contratou prestação de serviços jurídicos com o setor público, municipal, estadual ou federal, com dispensa de licitação, por notória especialização, que se entendeu incabível por falta de singularidade dos serviços profissionais especializados. 10. Recebeu honorários em assistência previdenciária em limite considerado abusivo. 11. Orientou cliente acusado de tráfico de drogas e acabou acusado de associação para o tráfico. Estes 11 exemplos foram todos extraídos de pesquisa em casos de habeas corpus impetrados pela OAB em diferentes unidades da Federação relativos à defesa de advogados processados criminalmente. Mais recentemente, com a edição da Lei 12.850, que trata da definição de organização criminosa, houve a criação de um novo tipo penal que começa a ser invocado para criminalizar o advogado. Abre aspas, obstrução de investigação,
quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, pena de 3 a 8 anos de prisão. Neste último caso, chamado pela mídia de obstrução de justiça, há um sério risco de se confundir as atividades e estratégias da defesa na esfera criminal com esta nova tipificação penal. Recentemente, eu fiquei preocupado com a orientação dada a uma cliente, por lhe ter recomendado não fornecer à autoridade policial a senha para desbloqueio de telefone celular, por ocasião de busca e apreensão à sua residência. Afirmei na ocasião para o delegado que o não fornecimento da senha do celular era um desdobramento natural do direito ao silêncio e à não autoincriminação. O delegado fez cara ruim para mim. Não tem medo de cara feia, ficou por isso mesmo. O doutor José Roberto Batóquio, ex-presidente nacional da OAB, em artigo publicado no Conjur, na edição de 18 de agosto de 2017, escreveu o seguinte a respeito deste novo tipo penal. O parágrafo 1º do artigo 2º, que tipifica o crime da moda, o apelidado obstrução de justiça, define como criminoso, sujeito à reclusão de 3 a 8 anos e multa, quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Considerado isoladamente o dispositivo, se exibe materialmente inconstitucional, porque afronta o princípio da legalidade / taxatividade. Qual é exatamente a conduta caracterizadora do delito? Pergunta ele. Ofende o princípio da proporcionalidade, a mesma pena para o bandoleiro e para quem apenas embaraçou a investigação, e do direito de não se auto-incriminar, nemo tenetur si detegere, sistematicamente considerado, revela-se um reducionismo abissal. Primeiramente, convém procurar entender o que vem a ser, aspas, investigação de infração penal. É o inquérito, o processo, uma simples sindicância, medida preparatória, ou mesmo notícias, manancial inexaurível para os nossos investigadores. No conceito aparente, rapidamente apropriado por policiais, promotores e juízes, a investigação oficial constitui única e exclusivamente os atos que eles praticam no feito, com vistas a confirmar suas convicções quanto à existência material da infração e de que o suspeito é sim seu autor. Ocorre que é direito de qualquer das partes, inclusive do suspeito, participar da investigação, seja para comprovar a inexistência do crime, seja para provar que não o praticou. Por isso, o artigo 14 do Código de Processo Penal é taxativo. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. A lei deixa claro, pois, que o acusado é assegurado o direito de participar da investigação penal. Se a autoridade negar indevidamente a providência postulada, seria passível de ser acusada, ela também, de impedir ou obstruir a investigação? Pois não é certo que está a interditar o investigado providências investigatórias que objetivamente busquem a verdade. É uma interpretação possível e razoável do vago dispositivo legal em questão. Uma questão de hermenêutica, encerra o doutor Zé Roberto Batóquio. Há algum tempo se vê no âmbito da Justiça Federal, a rotina da expedição de mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia, em departamento jurídico de empresas, sem o respeito ao sigilo profissional que cerca o local de trabalho do advogado,
Isso sem falar nas interceptações telefônicas que envolvem as conversas com o advogado acobertadas pelo sigilo. Temos que ficar pasmados. No mês passado, no dia 29 de novembro de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou a intervenção da OAB num mandado de segurança, no qual se questionava a interceptação telefônica por 13 horas de todas as linhas de um escritório de advocacia e o pedido para destruição das gravações ilegalmente feitas. A Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de defesa de prerrogativas, tanto no plano das seccionais quanto no plano do Conselho Federal, tem reagido a essa disposição de criminalização da advocacia, sendo comuns casos de habeas corpus impetrados e concedidos para trancar ações penais abusivamente propostas contra os advogados. É indispensável manter viva e forte essa reação à ação reiterada de criminalização da advocacia, que, no fundo, é uma forma de cerceamento do direito de defesa, um ataque ao Estado democrático de direito, uma intolerável incompreensão com a função social do advogado. Em torno daqueles múltiplos casos que há pouco eu citei, vou ler para os senhores algumas referências de jurisprudência ou de casos concretos. Primeiro, o advogado orientou testemunhas para depor e foi processado criminalmente. No STJ, penal, processual penal, recurso de habeas corpus, falso testemunho, crime de mão própria. Advogado, possibilidade de coautoria. Trancamento da ação penal, descabimento. Nessa mesma direção, a gente identifica uma dezena de outros exemplos de casos em que, impetrado o habeas corpus, não se concedeu a ordem, admitindo-se em tese a possibilidade do processo contra o advogado por coautoria em crime de falso testemunho, apesar de ser um crime próprio. Em relação à questão do advogado prestar orientação de natureza tributária e haver uma discussão se ele é ou não é coautor de sonegação fiscal. Tem um precedente aqui do ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em que se diz o seguinte: o tribunal consignou que narra a denúncia não só a ocorrência de compensação indevida, mas também a participação do paciente, na qualidade de advogado, na intermediação e recomendação da compra de créditos pela empresa, o que justifica a manutenção da imputação quanto ao delito do artigo 313-A do Código Penal. Com efeito, atestar que houve consunção da inserção de dados falsos no sistema de informações pela sonegação fiscal implica necessária dilação probatória a ser realizada no curso da ação penal. No exemplo da blindagem patrimonial, há um caso que ficou famoso no país, o caso do escritório Oliveira Neves. Eu tenho aqui um registro sobre este caso, em que, felizmente, no final, depois da Operação Monte Éden, em que houve a prisão dos advogados, prisão de cliente dos advogados, no final, a Justiça Federal acabou absolvendo a todos. O entendimento é da primeira Vara Federal Criminal de Campinas, que entendeu não haver crime de manutenção de depósito no exterior sem a comunicação à autoridade fiscal em um dos processos mais polêmicos da advocacia nos últimos anos. A decisão, da qual ainda cabe recurso, põe fim ao primeiro capítulo de uma história que começou em junho de 2005, com a invasão de escritórios de advocacia pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Em operação em 7 estados, pelo menos 3 escritórios foram invadidos pelas autoridades que estavam em busca de provas de evasão de divisas via
empresas offshore, empresas sem sócios identificáveis, sediadas em paraísos fiscais. Na manhã do dia 30 de junho de 2005, o advogado José Nilton José de Oliveira Neves e mais 5 colegas foram presos em suas casas. 2 clientes e uma advogada foram denunciados por blindagem patrimonial. No último dia, o texto aqui é antigo, né? No último dia 3 de maio de 2013, todos foram absolvidos. Assistir cliente em transações imobiliárias, quando a transferência do patrimônio não é para o nome do próprio cliente, mas de terceira pessoa. Aí tem o caso que é nacionalmente conhecido. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou a denúncia em 19 de dezembro de 2016 contra o advogado Roberto Teixeira, que representa o ex-presidente Lula. Embora a relação entre clientes e advogados seja protegida pela lei brasileira, o juiz Sérgio Moro buscou na jurisprudência norte-americana precedentes para afastar a imunidade. Quanto ao advogado Roberto Teixeira, disse ele que Glauco de Costa Marques declarou que o aluguel do apartamento vizinho ao de Lula foi simulado para pagar débitos com o advogado, o que configuraria lavagem de dinheiro. E esta seria a segunda aquisição de imóvel em nome de pessoas interpostas que Teixeira coordenaria para o ex-presidente. Na questão de emitir parecer em processos de licitação, que é uma atividade rotineira dos advogados, especialmente no setor público, não é? Eu fui procurador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, me aposentei lá depois de 38 anos de serviço público, porque quando era estudante fiz o concurso para funcionário na Assembleia. E muitas vezes, né, nos processos de licitação, a gente tinha que dar o parecer. E quando alguém da administração dizia assim, mas escuta, isso aí pode. Eu falei, pode não. E eu não vou dar parecer sobre aquilo que eu acho que não pode. Ah, mas não sei o que. Escuta, o patrimônio de quem participar disso aqui responde nos termos da lei da ação popular. Como eu não tenho nada, eu não quero que o meu, que já não tenho, responda por isso. Então, meu parecer é contra. Se vocês quiserem parecer a favor, rasga o meu e arruma outro. E eu não vou mudar. Muito bem. Mas acontece que, inúmeras vezes, os advogados estão respondendo acusados de crime definidos na lei de licitação. E, curiosamente, a gente só vê decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que o juiz de primeira instância acolheu a ação, que o tribunal manteve a ação e que só se conseguiu trancá-la no STJ. Tem aqui uns 2 precedentes interessantes. Assim, ó. Não obstante a descrição da sucessão de atos que culminaram na prática de vários crimes no que toca ao paciente, a denúncia aponta que ele emitiu parecer favorável na qualidade de assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Senador Pompéu, Ceará. Em nenhuma circunstância que o vincule subjetivamente ao propósito delitivo. Tal deficiência à evidência prejudica o exercício do direito de defesa, porquanto emitir pareceres faz parte da rotina de um advogado de ente público em âmbito administrativo, de forma que a descrição deste ato por si só não é suficiente para a configuração de nenhum dos crimes imputados ao recorrente, o que revela de forma patente e manifesta a inépcia da exordial. É um habeas corpus concedido na 5ª turma do STJ pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de maio deste ano. Num outro caso, cita-se um precedente da ministra Maria Tereza, em que se diz: os pacientes apenas estão apontados por emitirem pareceres na qualidade de procurador-geral e consultor jurídico municipal, sem nenhuma circunstância que os vincule subjetivamente ao propósito delitivo, revelando-se inepta a denúncia. Em situação similar, em outra ação penal proposta contra os mesmos pacientes,
significa que os advogados estavam respondendo a 2 ações penais, não é? A 6ª turma determinou o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. HC 377-430, ministra Maria Tereza. Por tudo isso, é bom a gente refletir muito no exercício da nossa atividade profissional, dos riscos que estamos correndo, não apenas do ponto de vista ético-disciplinar, mas inclusive do ponto de vista criminal. E nesta era de delação premiada, a preocupação aumenta cada vez mais. Se no passado a gente não tinha nenhuma dificuldade em fazer reunião com vários clientes e vários colegas advogados em processos em que havia acusação com múltiplos réus, hoje eu não faço isso de jeito nenhum. Não me reúno mais com cliente de outros colegas e, para reunir com colegas, só faço reunião com aqueles em que eu tenha extrema confiança, porque não custa nada, e a gente já viu casos desse tipo, os colegas fazerem reuniões com vários advogados. Depois, um dos réus resolve fazer uma delação premiada e a primeira coisa que ele tem para dizer é assim: não, eu tive numa reunião, o advogado doutor fulano até me orientou para fazer isso ou aquilo. Já vem lá a maldita da acusação de obstrução da justiça. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Nilo Batista chamou tudo isso de inquietante avanço do Estado de polícia sobre o Estado de direito. As múltiplas medidas propostas e adotadas para a flexibilização das garantias fundamentais, bem como de redução ou limitação das prerrogativas profissionais do advogado, devem merecer veemente repulsa, pois importam em risco à própria sociedade democrática. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, falando sobre prerrogativas da advocacia, disse o seguinte: na realidade, as prerrogativas profissionais dos advogados representam emanações da própria Constituição, pois, embora explicitadas no Estatuto da Advocacia, foram concebidas com elevado propósito de viabilizar a defesa da integridade das liberdades públicas, tais como formuladas e proclamadas em nosso ordenamento constitucional. As prerrogativas profissionais de que se acham investidos os advogados, diz o ministro, muito mais do que faculdades jurídicas que lhes são inerentes, traduzem, na concretude de seu alcance, meios essenciais destinados a ensejar a proteção e o amparo dos direitos e garantias que o sistema de direito constitucional reconhece às pessoas e à coletividade em geral. Muito obrigado.